Sentido batalhão, começa esta brincadeira. Sentido batalhão, vamos começar esta brincadeira. A linda exposição, com prazer no coração. Uma recordação pra se distinguir. Sentido batalhão. No Maranhão, o Bumba Meu Boi reina soberano. Como grande parte das manifestações populares no Brasil, foi reprimido e impedido de entrar no perímetro urbano até meados do século XX. Hoje, é símbolo de identidade maranhense. As grandes festas acontecem em junho, em homenagem a São João. Mas em qualquer época do ano você vai encontrar o Bumba Boi. Pintado nas paredes, estampado nas roupas, na música que vem das casas e em miniaturas. Bom, o Bumba Meu Boi do Maranhão, nós poderíamos dizer que ele é a manifestação mais significativa, mais expressiva no universo da cultura popular maranhense. E nós poderíamos dizer mesmo que hoje ele é um símbolo da identidade maranhense, do jeito de ser do maranhense. Se o boi vence as barreiras e chega ao centro da cidade por volta de 1960, suas miniaturas já encantavam brasileiros e estrangeiros há mais tempo, graças ao trabalho cuidadoso, delicado e original de Antônio Bruno Pinto Nogueira, o Nhozinho. Ele nasceu em 17 de maio de 1904, numa pequena cidade, Bacuripanã, no município de Cururupu, zona litorânea ao norte do estado do Maranhão, nordeste do Brasil. Nessa região, a costa é recortada como a renda de bilro feita pelas mulheres. Canais, reentrâncias, mangues e ilhas formam um labirinto onde circulam os barcos, construídos em pequenos estaleiros. Dentre as muitas ilhas está a de Lençóis. Contam que é morada de Dom Sebastião, rei português que desapareceu nas cruzadas e retornou encantado na forma de um touro negro. O dia em que alguém tirar sangue da estrela de prata em sua testa, do fundo das águas surgirá um reino de igualdade e vida boa. Saindo do litoral, os carros de boi até hoje circulam, cantando pelas estradas e caminhos de terra batida. As casas de farinha são as mesmas, construídas artesanalmente e produzindo o que é a base da alimentação do povo, a farinha de mandioca. É uma gente simples, alegre e hospitaleira, como na época em que Nhozinho lá viveu. Essa gente foi fonte de inspiração para sua arte. A infância de Antônio Bruno foi a de menino do interior. Muito bonito, várias vezes foi menino Jesus nos altos de Natal. Empinava papagaio, era levado e já mostrava uma enorme habilidade para construir seus próprios brinquedos. O nome Nhozinho vem dessa época. É Nhozinho. É porque no interior se chama assim Nhozinho, aquelas coisas, né? E minha avó tinha escravo, né? Então as escravas chamavam para ele assim. Senhorzinho, e aí ficou Nhozinho. Ixi, para tudo ele era chamado, que era uma criança bonita. Menino Jesus era Nhozinho. Menino não sei o que é Nhozinho. Aí pronto. Por volta de seus 12 anos de idade, uma doença começou a se manifestar de forma grave e progressiva, deformando seu corpo. Sem poder se locomover, passou a esculpir cada vez mais. Quando ele era pequeno, ele andava. Com 11 anos que ele começou a adoecer, 12. Por causa da doença dele,
queriam que ele fosse leproso, né? Mas na nossa família tinha médico amigo mesmo, que era leprólogo, o doutor Aquiles Lisboa, era médico de Cururucu e de lepra, né? Era leprólogo. Ele afirmava que Nhozinho não tinha essa doença, de jeito nenhum. Não, ele fez os exames todos, só que nem se sabe a doença dele porque apareceu, né? Agora, quando minha avó morava em bairro Puripanã, no interior, quando tem uma casa melhor, todo turista se hospeda lá, né? Chegou uma senhora de fora e foi passar uma semana lá em casa, lá na casa dela. Olhou para Nhozinho, que ele era uma criança muito bonita, né? Tinha os cabelos louros, cacheados. Louro não, para vermelho, cacheado. Olhou para ele e disse assim: minha senhora, essa criança está muito bonita hoje. Mas se a senhora não tratar dele, a senhora vai ver como é que ele vai ficar. Disse: o que foi? Ela disse: pois bem, faça esse remédio para ele. Aí passou uma receita. A minha avó pegou a receita. Sabe, no interior não tem negócio de médico não, né? E deu para meu avô comprar em São Luís. Ela tinha barco, ele vivia embarcado para cima e para lá. Ele veio e trouxe a receita. Quando chegou de volta em Bacuripanã, minha avó perguntou pelos remédios, ele disse que tinha perdido a receita. Aí pronto, perdeu. Quando ele começou a adoecer, minha avó se lembrou da história da dona. Mas só que a moça, eles não sabiam o que era, nem por onde andava. Aí pronto. A primeira coisa que apareceu nele foi um tumor na mão. Essa mão, esse osso aqui, eu não sei como esse osso aumentou, ficou enorme assim. Ele batia que parecia um ferro assim. E aí foi um tumor em todo o corpo, foi horrível. Onde tinha tumor, saiu uma lasca de osso. Eu não me lembro, mas o pessoal que dizia, né? Por isso que ele vivia cercado com aquele lençol. Após a morte da mãe, assim que a doença deu uma trégua, mudou-se para São Luís e foi morar com a irmã, a professora Maria Amélia, sua companheira de toda a vida. Depois, quando ele veio para São Luís, já estava melhor, né? Já sarou, pôde vir em barco, ele veio em barco para São Luís. Mas eu posso me lembrar dele? Trabalhando. Ele trabalhava muito, sempre trabalhando. Fazia a bancadinha dele ali, sentado, todo tempo, de sol a sol. Quando ele acabava dali, ia tomar banho, ia ver as morenas. Então a vizinhança toda era ali ao redor dele. Gostavam dele mesmo. Não, ninguém tinha esse medo, nem nojo, nem nada. Era esquisito, né? Porque uma pessoa toda aleijada daquele jeito, ganhou uma cadeira de rodas, não se adaptou à cadeira de rodas, fez a cadeira dele mesmo, de madeira, um carrinho que ele andava para todo lado, tinha freio, tinha tudo, por conta dele. As deformidades causadas pela doença poderiam ter feito de Nhozinho uma pessoa amarga e dependente. Mas do que eu posso te dizer, o Nhozinho era um homem fisicamente sem pernas, ele não tinha pernas, tinha só o cotoco aqui, as coxas, os braços eram defeituosos, ele tinha esse osso do braço, um dos ossos do braço, saltava aqui quase uma polegada para fora, a mão era defeituosa, não funcionava grande parte dos dedos, ele já tinha doenças e corte nos dedos, ele segurava a faquinha de trabalhar, o instrumento dele ele segurava assim praticamente, ele não tinha muita mão. Essa outra mão era defeituosa, ele pegava, apoiava, ele dava um jeito, ele prendia as peças e cortava essas coisas, trabalhava assim, que eu vi muito ele trabalhar. E ele não tinha um olho mais, ele tinha um tampão no olho, será que eu acerto? É no olho direito, acredito, na fotografia a gente pode ver isso, que era uma coisa preta, era uma coisa de madeira, parece, não me recordo, agora estava me lembrando para te contar o que seria, alguma coisa de madeira que ele mesmo fez. E ele tinha um óculos assim, a lá, virgulino, né, que esse lado não tinha o vidro, e o outro, então ele enxergava só com o olho, o outro ele tinha o vidro, ele trabalhava só com o olho. Se Nhozinho não podia participar das rodas de boi, soube como ninguém reproduzi-las e imortalizá-las. Com sua criatividade e habilidade, encontrou formas de superar as limitações físicas e nunca perdeu a alegria de viver. Aquela parte velha da casa era o banheiro, e ele chegava
entrava por aqui, botava uma tábua até o vaso, e do vaso colocava outra tábua até o chuveiro, que ficava aqui. E aí ele deslizava sobre a tábua, sentado, banhava, depois retornava, se enxugava tudo e ficava fazendo um verdadeiro malabarismo para chegar até lá e voltava, mas sem a ajuda de ninguém. Mas o que é característico do Nhozinho, o que é importante do Nhozinho, eu acho, que está aí nos livros que você vai ver, é o espírito dele como ser humano, né? Ele era um homem de uma alegria, ele tinha um senso de humor impressionante. Nos primeiros anos em São Luís, Nhozinho continuou trabalhando em relativo anonimato, mas obtendo uma renda que favorecia seu estilo de vida tão independente e autônomo quanto possível. Suas caixinhas de madeira faziam sucesso e uma venda importante de 50 caixas de costureiro foi feita para a loja Singer, de máquinas de costura. Nhozinho nunca chegou a enriquecer com seu trabalho, mas a partir daí iria diversificar seu repertório, sua clientela e os ganhos oriundos de sua produção artística, o que lhe traria a admiração da família, dos amigos e das moças namoradeiras. As morenas tinha tantas que credo. Não, ele nunca me paquerou, mas ele tinha um bocado de paquera. Gostava muito das paqueras dele lá. Tinha uma que ele era apaixonado. Era Rita, chamava Maroquinha. Eu tenho uma caixinha que ele fez com um retrato meu dentro. Uma caixinha, até com fechadura. Mas com essa história de mudança, eu perdi realmente. Eu digo, gente, a minha caixinha que Nhozinho que fez, colocou meu retrato dentro, com todo carinho, uma fechadura, disse que era para eu guardar meus segredos de namorado. Essa caixa é para você guardar os segredos de namorado, mas só que você vai ter que me dizer. Eu teria que mostrar para ele e depois guardar, que seria só eu. Eu acho que na cabeça dele, para ele, eu era a namorada dele. É uma roseira que eu reclamo ela, o botão ela mudou, e o sultão eu lindo. A partir do final da década de 40, tem início um movimento de abrangência nacional para pesquisa, documentação, difusão e valorização do folclore e da cultura popular. Em 1949, é formada a Subcomissão Maranhense de Folclore. Práticas e expressões populares começam a ser tratadas como atrativo turístico. Nesse processo, entre 1965 e 1970, sob a direção de Zelinda Lima, o Fundo de Incentivo ao Turismo e ao Artesanato inicia o cadastramento de grupos folclóricos, artesãos e artistas populares, visando tanto a documentação quanto o incentivo de suas atividades. A essa altura, Nhozinho já conquistara reconhecimento fora do Maranhão. Desde quando conhecera Pedro e Dora Alcântara, seu nome e sua obra vinham transitando no circuito de mercado mais extenso e qualificado. Pelas mãos do fotógrafo Marcel Gautreau, o colecionador Jacques Van de Beek já havia se encantado com as rodas de boi criadas pelo artista e incorporado, na primeira oportunidade, uma obra ao seu acervo. O artista Augusto Rodrigues recomendou a Zelinda, que havia lhe mostrado algumas peças, que passasse a colecionar sua obra. É a pedido dela que Nhozinho começa a fazer os brincantes individualmente, o que facilita a venda das peças. Aí a gente começou a falar, Nhozinho, faz o boneco sozinho, mas como? Olha, boneco, fica pensando, olha, boneco quando ele, o que ele era? É um personagem do boi. Então, ele vem da farra, aí ele, eu já sei como é que eu vou fazer. Então, cada boneco tem uma história. Ele fazia um que estava dançando, outro que ia para o mercado, encontrou o boi e estava com a cesta de... Não sei se ainda tem esse aí, o seu Álvaro levou. Ele levou para dar para o Museu de Boston, ele levou uns 5.
tinha uma cestinha no braço, com as verduras e a camiseta de meio. Esse aqui veio do mercado, encontrou o boi, acompanhou. E o tamanquinho que ele fazia, o chamatozinho pequenininho, com aquele saltinho, era assim uma coisa, um fenômeno mesmo, uma coisa admirável. Mas lá ele não recebia, tinha ódio de turista, tinha ódio. Não manda, eu digo, mas eu não mandei. Como descobriram? Como descobriram? Eu digo, eu não sei como é que descobriram. E ele não vendia, não tinha preço, ele não vendia. Ele disse, só quem vai ter boneco de Nhozinho quando eu morrer, Antônio Dino, Pedro Alcântara e Zé Linda Lima. Só. Não quero boneco meu na casa de ninguém. Os bonecos só vão ficar para vocês. E não era uma coisa que ele fizesse uma produção rápida, então era uma coisa muito demorada, porque você pensava uma pessoa toda aleijada, com aqueles ferrinhos, aqueles canivetinhos, e às vezes ele levava, a gente ia, quando voltava, levava a fruta para ele, a Amélia me chamava para ver qualquer coisa lá, eu ia, ele estava no mesmo boneco, ó, tempos e tempos e tempos e tempos. Se por um lado os bonecos soltos perderam a mobilidade que possuíam nas rodas, pendurados por fios de arame e balançando conforme o vento, por outro ganharam um novo movimento concebido pelo artista. Instigado por Pedro Alcântara, foi evoluindo em sua confecção, criando articulações que permitiam representar os movimentos da brincadeira. O Nhozinho, para mim, não só ele conseguiu retratar muito bem, e uma coisa que eu achei muito interessante, né, porque quando ele fazia as rodas de boi, ele fazia uma roda completa, pendurados, bonecos pendurados, e isso pendurado no teto. Então o vento é que dava o movimento das figuras. Mas saía muito caro e era difícil que ele conseguisse comprador para o trabalho dele. E a sugestão foi que ele fizesse figuras isoladas, porque seria mais fácil dele vender. E ele passou, de fato, a fazer essas figuras isoladas, ou em grupos de 2 ou de 3, não mais que isso, e que eram mais vendáveis. De início, um pouco mais rudimentares, com uma base de papelão, onde ele escrevia o nome do brincante, ou então depois passou a fazer uma coisa um pouco mais sofisticada, com uma basezinha de madeira e pintada, etc. E figura muito rígida de início, como eram as figuras da roda, por contarem com o movimento do vento. Mas até foi Antônio Pedro quem chamou a atenção dele. Nhozinho, agora você precisa fazer as figuras movimentando, porque já não tem mais o vento para dar o movimento a elas. E ele começou a ensaiar as articulações diferentes e tal, até que Antônio Pedro fez um desafio. Agora eu quero um de cócoras. E ele fez uma figura de cócoras, assim, toda articulada mesmo. E é impressionante porque ele trabalhava com uma faquinha dessas de cozinha comuns que ele ia manejando. E a mim me dava uma impressão, porque ele só tinha uma vista, né? E as mãos muito retorcidas, e enfiava aquela agulha e conseguia fazer os mínimos detalhes de bordados com vidrilho, com lantijolo. O processo todo era muito interessante. Primeiro ele cortava as figuras, depois montava as articulações, em seguida ele vestia com um alfaiate, ele botava com os alfinetezinhos todos presos e depois ia costurar, bordar. Era realmente uma coisa impressionante. E era aquela vida, né, dele, e uma vida bonita, porque voltada para coisas bonitas, passando uma história de acontecimentos para esses pequenos bonequinhos. Eu considerei um privilégio ter conhecido a figura do Nhozinho, que, aliás, tinha um fã-clube muito grande também em São Luís. Se a obra de Nhozinho não é grande em quantidade de peças, cada figura é imensa em seus pequenos detalhes. Um brincante leva os sapatos no braço. O outro tem num pé o sapato e num outro um tamanco. Alguns enxugam o suor do rosto. Tem aquele que leva a garrafa e os copos. E o que passava encontrou o amigo e com a roupa que estava pediu o chapéu emprestado e entrou na roda.
ele não fazia bonecos de Bumba Meu Boi, ele vivia aquilo que ele fazia. Ele contava as histórias, eram personagens especiais. Uma vez, por exemplo, eu cheguei lá, ele tinha um que era baixinho e gordinho. Eu disse, Nhozinho, esse podia servir para mim, que sou baixinho e gordinha. Ele disse, esse era o fulano, disse lá o nome. Ele gostava, ele não perdia um boi, ele estava em todas, era animadíssimo, mas ele não sabia nadar. E uma vez foram bater um boi, não sei exatamente onde, e o barco naufragou e ele morreu alagado, como eles costumavam dizer, para afogado muitas vezes, né, coitado. Então, um pouco em homenagem, ele havia feito o boneco. Outras vezes eram as histórias comuns de uma festa de boi. Esse bebeu demais, olha só, não aguentou mais o casco do boi, está todo ruim. Aí o outro pegou, deixou a roupa que estava trajando com um amigo e foi para debaixo do boi para segurar o casco. Aquele ali, coitado, machucou o pé, teve de ir de chamató. Chamató era como chamava o tamanco, né? Lá foi ele de chamató com um ponto falso, assim, de esparadrapo no calcanhar. Então era toda uma vivência. Olha só, o fulano encontrou um amigo que estava brincando boi. Poxa, deixa eu brincar um pouco. E o amigo me prestou a roupa e ele botou pelo menos só aquela túnica e o chapéu, mas já foi brincar. Era assim, toda uma vida, né? Junto com a consagração como artista, veio o agravamento da doença. Nhozinho morreu em 23 de maio de 1974, dia do aniversário de seu médico e amigo Antônio Dino, que o acompanhara nos momentos mais críticos. Então, essa pessoa que a gente tem que admirar mesmo, né? Aquela dedicação dele, aquela amizade que ficou entre a gente. E quando foi, aí depois eles saíram daí e foram morar na Rua dos Afogados. Depois da Rua dos Afogados, eles foram morar na Alemanha, onde ele morreu, o bairro que nós temos aqui. E que aí eu fui, que foi dia do aniversário do Dino, que ele faleceu. E que o Dino foi aquela criatura que sempre o atendeu na dificuldade de doença, de tudo. Sempre o Dino dava todo o apoio que ele precisava. E eu acho que foi um prêmio ter morrido dia do aniversário dele, né? Quer dizer, foi uma gratidão, digamos assim, né? Nhozinho não deixou herdeiros capazes de dar continuidade à sua obra. No entanto, reconhecido como o primeiro a fazer bonecos de boi em São Luís, legou aos muitos artesãos e artistas populares do Maranhão um estilo de produção artística altamente representativo dos modos de ser e de viver de seu povo. Sua obra, além do aspecto artístico, é um registro único do Bumba Meu Boi de Cururupu. Nhozinho retratava na roda de boi, entre os brincantes, essa cena do dia a dia da brincadeira do Bumba Boi, né? Aqui tem um exemplo de uma pessoa que é o chamató, que é o tamanco específico aqui do Maranhão, que está praticamente em desuso. Aqui tem esse com o chamató e tem um outro que está como se estivesse com o pé doente. Aqui. Está com o sapato de um lado e o chamató do outro. Então o Nhozinho retratava esses detalhes, a coisa do lenço, o gesto aqui desse outro brincante que está segurando o sapato, tirou o sapato, colocou no braço, no outro braço colocou a jaqueta. O que primeiro me chamou atenção na escultura de Nhozinho foi um parentesco que eu vi no trabalho dele com de alguns contemporâneos da sua mesma geração do início do século XX. Antônio de Oliveira, Manuel José de Molina, Raimundo Machado, e 20 anos mais tarde, como o do nosso Adalton aqui de Niterói, que já é uma outra geração, e todos esses tiveram com uma das marcas do seu trabalho, né, porque são todos muito diferentes uns dos outros, essa preocupação de fixar o movimento e a gestualidade. A questão do movimento é tratada com uma precisão absoluta, e a proporção da figura
também já adquire, digamos, uma parecença, né, cada vez anatômica, cada vez mais próxima aos modelos reais que ele vê. E que ainda assim realizou uma obra que identifica culturalmente uma região de maneira coletiva, além dele ter também uma marca de autoria facilmente reconhecível como indivíduo. O olhar de Nhozinho sobre a cultura popular do Maranhão é mais que um simples trabalho de documentação e arquivo. Tem uma graça e interpretação que a fotografia não pode alcançar. E Nhozinho também me interessou muito, enquanto, digamos, uma questão de crítica e de história, porque ele me permitia trabalhar certas ideias, ou confrontar certas ideias da teoria da cultura, da filosofia da cultura, com uma produção que, de certo modo, está fora da história da arte, foi excluída da história da arte. Nhozinho já nos havia dito, né, que o sensível é algo que temos que conquistar todo o tempo. Ele próprio precisou superar suas condições, porque essa ideia do limite como potência é algo que está aí na relação à sua própria situação física e com relação ao tempo. Ou seja, aqueles bonecos simples estabeleceram a potência de permanência no mundo daquilo que foi o Cururupu no passado. O que eu mais lamento nessa história do Nhozinho é o fato de ele ser muito pouco conhecido no próprio estado, né, natal. Dada a grandeza, a importância até histórica dele, né, como um precursor, um pioneiro de uma forma de fazer arte, e que ele levou às últimas consequências, essa coisa aquela ourivesaria cheia de minúcias e de detalhes, né, das miniaturas e tal, que é uma coisa que impressiona qualquer um. Mas eu acho que um pequeno pecado assim, o fato de o Nhozinho ser tão pouco conhecido no seu próprio estado. Acho que isso o seu talento e o trabalho do qual ele foi precursor, de certa maneira, acho que devia ser matéria até de escolas. Adeus, morena, eu já vou embora. A hora é esta, eu não posso mais ficar. Adeus, morena, eu já vou me embora. A hora é esta, eu não posso mais ficar. Na minha saída, minha notícia eu te deixo. Vai no bairro de Taguatinga que tu tem meu endereço. Na minha saída, te peço pra não chorar. Eu vou me embora, mas deixo a noite em meu lugar. Adeus, morena, eu já vou embora. A hora é esta, eu não posso mais ficar. Adeus, morena, eu já vou me embora. A hora é essa, eu não posso mais ficar. Na minha saída, minha notícia eu te deixo. Vai no bairro de Taguatinga que tu tem meu endereço. Na minha saída, te peço pra não chorar. Eu vou me embora, mas deixo a noite em meu lugar.